Certo? Então tá bom. Ah, eu que tenho que dar ok, esqueci que eu tenho que dar ok. Bom dia, hoje é a tertúlia matinal número 109 e o tema é Síndrome do Impostor Autoral. E o que seria a Síndrome do Impostor Autoral? Eu que controlo, né? Esqueci. A síndrome do impostor autoral, ele na verdade, eu estou definindo como sendo a condição da consciência, homem ou mulher, considerar-se aquém da capacidade de realização das gestões escritas sem assumir os autotrafores possibilitadores da materialização do livro conscienciológico. Ou seja, alguém acha que não tem nada interessante para escrever? Alguém acha que não tem teática suficiente para escrever? Ou então, alguém assim, não deixa nada, ninguém leu o que eu escrevi para não descobrirem que não sou inteligente. Isso para ser mais sutil, né? Para a gente não falar assim, não, eu sou tão burra, então melhor ninguém ler. Não é isso? E sinto-me incapaz de escrever um livro, mas os outros acham que sou. Ou seja, isso na verdade surgiu da minha pesquisa do livro, né? Não sei se você já conhece o livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocentricidade. Que a síndrome do impostor é quando a pessoa se sente incapaz, se sente uma fraude. A síndrome do impostor vem do nome do sentimento de fraude, do sentimento de impostura em relação aos elogios que ela recebe, em relação às titulações que ela tem, aos empregos até, ou então até na família. Então, às vezes, ela pode ter o lado familiar, né? Tipo, você é um bom pai, uma boa mãe, e a pessoa se sente mal, diz que não acha que não é. E no caso da gente no voluntariado, eu percebi que a gente tem uma coisa mais específica em relação à escrita. O nosso grupo tem uma capacidade intelectual alta, né, bem em relação à média da sociedade, e a gente não consegue escrever. E eu falei, isso aí é uma fatia, um viés da síndrome do impostor, que seria a síndrome do impostor autoral. Então, para vocês terem uma ideia assim, né, por que eu estou falando, qual é a minha teática no assunto, tem gente que me conhece há mais tempo, eu fiz o primeiro CIP em 2004. E eu fiz o CIP em 2004, já emendei direto, fiz esse CP1 em 2004 mesmo, entrei em ECP2 e ficava quietinha. No meu primeiro ECP2, 2005, fui morrendo de medo de perguntar para a Consciex qual era a minha ProEx. Simples. Investir na intelectualidade, gerar verpões. Eu saí tremendo lá. Como assim gerar verpões? Eu não estou entendendo, eu não sou criativa, eu não tenho ideia nenhuma. E aí saí de cara lá já para formação, na época, formação do conscienciólogo pesquisador que tinha no IPC. Eu comecei a fazer no ano de 2006. Em 2000, era um ano de curso, né? Não lembro se eram 9 módulos, era bastante módulos, né? E durante o curso viram que eu tinha uma visão muito trafarista, tipo assim, tudo que eu conseguia era... Eu nunca entendi aquela frase, bem-vindos, quando tinha no curso de ECP2, para que aquilo? Eu vim porque eu quis. Aí o pessoal tentando me mostrar que eu chegava por uma série de trafores. Eu estava abrindo mão de estar ali no curso do meu final de semana, eu podia estar na praia, eu estava colocando energia, e eu não conseguia ver isso. Eu falei, então você tem que estudar sobre trafores, e aí eu comecei a estudar sobre trafarismo. Isso eu já estava há 2 anos no IPC, quando no meio de uma das minhas apresentações que a gente tinha que fazer, sabe aquelas coisas que a gente tem que fazer no meio do curso, né, da autopesquisa e tal, a professora vira para mim e fala, eu estava fazendo pós-doutorado e pergunta assim, que faixa você vai querer? Você já tem mestrado, doutorado, fazendo pós-doutorado? Acabaram. Ninguém lá sabia que eu tinha doutorado. Ninguém sabia que eu estava fazendo pós-doutorado. Por quê? Porque eu escondia. Porque eu tinha medo que se as pessoas soubessem, elas fossem esperar de mim algo que eu não era capaz. E aí eu, aquele susto inicial assim, né, em todo mundo, e aí começou, querendo ou não, tinha uma pressão para me tornar docente, né? E aí eu não me lembro quando eu fui fazer a aula, primeira aula, treino, o professor virou assim para mim, olha só, a gente não acha que você vai ser uma boa professora porque você tem um título, e sim porque a gente conhece você. Porque esse é o medo, às vezes, de quem tem síndrome do impostor. De mostrar os títulos, de mostrar o que tem,
Porque senão as pessoas vão esperar, né, de você, né? Se você não tem título nenhum, se você não ganhou prêmio nenhum, se você, né? Se você, ninguém vai esperar de você, entre aspas. Então, e era um dos medos. E isso perdurou por um tempo. Eu consegui ainda apresentar no seminário de pesquisa, consegui fazer algumas coisas e tal. Mas mesmo assim, ainda, quando eu me mudei para Foz, eu notei, em 2007. Mesmo assim, não, você também tomou um susto. Quietinha, cheguei em Foz, quietinha. Esse aqui tomou um susto. Como assim você tem doutorado? Até brincou, me lembro. E você é amigo do meu irmão? Lembra? Foi mais ou menos essa brincadeira. Então, eu ainda continuei bastante nesse processo, por muito tempo. E aí, quando eu defendi o verbete Síndrome do Impostor, isso em 2012, né? Então, isso foi quantos anos depois? 8? Que eu entrei? Não. Depois que eu entrei na Conscienciologia, que eu vi a repercussão da temática. Eu tinha bastante coisa escrita, mas eu estava escrevendo sobre traforismo, trafarismo, várias síndromes no pacote, inclusive a síndrome do impostor era um dos capítulos, e o impacto foi muito grande nas pessoas. Eu falei, não, então isso é o prioritário, porque eu até pergunto, quando as pessoas me perguntam, como é que você escolhe a ordem do que você vai escrever? Pela demanda assistencial, né? As pessoas pedem para você aquilo. Quando eu vi que o impacto foi grande em cima das pessoas, aí eu inverti todo o livro, e aí em 2012, né, que foi quando eu defendi dia 28 de outubro de 2012, foi quando eu peguei e comecei a investir no livro Síndrome do Impostor. Mesmo assim, foi um processo, para vocês terem noção de quanto eu acumulava material escrito. O livro Síndrome do Impostor original foi dividido em três. O primeiro está aqui, o segundo eu foquei em outra coisa, está na Editares, na revisão de Confort, e o terceiro eu estou terminando de escrever. Porque isso é uma das características, lembra que eu perguntei, vocês escrevem coisas e não mostram para ninguém, porque tem medo de que os outros descubram que a gente é burro? Então, eu tenho um pouco da síndrome de Amiel, né? De você acumular um monte de coisas, e às vezes não está escrito, mas também é conhecimento, né? A gente vê a questão do acúmulo do conhecimento. Quem pergunta? Eu achei interessante, só como casuística, porque você falou até uma brincadeira aí, mas no dia que você apresentou seu verbete, eu estava ali em cima. Acho que tem até gravado isso, não me lembro agora. E eu achei muito interessante, me impactou muito o seu verbete, e foi um dia que acho que foi depois disso, o Valdo me falou, olha, você deveria fazer o curso dela, da síndrome do impostor, e mexeu muito comigo mesmo. E eu acho interessante na sua casuística que você começou a própria profilaxia ou a terapêutica para a síndrome do impostor foi falar desse assunto, né? Isso eu acho muito interessante. E eu fiz o curso, mexeu bastante comigo, e eu queria saber se você acha que na escrita a etiologia principal da síndrome, a causa, né, da pessoa se esconder, você acha que é a mesma da síndrome como um todo? No caso da escrita, que é o medo de assumir responsabilidade, se é a principal causa. Eu acho que para a gente é. Porque, assim, como um todo, vamos imaginar a gente como um todo no voluntariado. Assumir os trafores significa a gente assumir epicentrismos, né? E quem é do voluntariado sabe a dificuldade de arranjar coordenador de área. Coordenador de C, então, nem se fale. Por quê? Porque vem toda uma responsabilidade. Então, enquanto eu não assumo os trafores, enquanto eu me faço de coitadinha, né, eu tenho uma desculpa para não assumir epicentrismo. A hora que eu assumo, não cabem as desculpas. Entendeu? Pode ser comodismo. A gente, assim, no nosso caso, a gente tem um histórico, né, multissecular, então nós podemos ter milhões de... Acho que cada um tem que levar para a autopesquisa. Podem ser traumas, né, aquilo que a gente estava conversando antes. Trauma, no caso de liderança, do que a gente fez besteira, porque colocamos o pé na jaca, né, na liderança. Então, a gente talvez tenha dificuldade de assumir epicentrismo. No caso da escrita, a gente pode ter sido queimado, né, por ter escrito alguma coisa, pode ter sido banido, pode ter escrito besteira que está reverberando até hoje, né? Então, assim, a gente também tem curso intermissivo no final, foi no final do ano passado, no Natal. Eu trouxe para o CAEC debate se curso intermissivo causava síndrome do impostor. Por causa dos breg.
Então, será que... E você mostrando que você não é tão bom assim como você achava que era e tal, será que aí você chegava aqui e não começava a se recolher? A gente recolhe tudo. Quando a gente recolhe trafar, né? Não quero meus trafares e tal, a gente também vai recolher os trafotes, então ficar mais encolhido. Então, acho que tem isso tudo, Dung. Né? Acho que aí cada um teria que ver o motivo. Mas eu acho assim, são multicausas. Ajuda a saber? Ajuda, mas acho que na prática ajuda sim. Já sei o meu diagnóstico é esse. Então, vamos ver o que dá para fazer, qual a solução para isso, né? No meu caso, foi realmente estudar a síndrome. Mesmo assim, foi um processo, mesmo quando eu decidi que era o livro, eu fiz o curso, mas depois do curso eu não consegui bancar o segundo. Eu só vi depois, na época tinha um monte de desculpas. Na hora, você tem um monte de desculpas razoáveis, lógicas, entendeu? Eu estava cansada, eu tinha muitas coisas para fazer, tinha colocado em janeiro, eu não sei quantos anos eu não tiro férias. Mentira, porque eu continuei não tirando férias. Então, assim, eu pedi para não colocar em janeiro, porque eu queria tirar férias, mas na verdade eu não tirei férias. Então, só que não, no fundo foi porque eu não consegui bancar o segundo. E o primeiro foi muito elogiado. O Dung foi o primeiro, ele foi muito elogiado. Então, não foi pelos feedbacks, foi por eu mesma não achar que estava bom, ou que ia ajudar. Porque, assim, o problema da síndrome do impostor é que, por mais que os feedbacks sejam positivos, entra por um ouvido e sai por outro, né? A pessoa está sendo boazinha, a pessoa está sendo educada, a pessoa está tudo. Ou então, você às vezes até desqualifica o outro. Essa pessoa aí... Política. Hã? Política. A pessoa está sendo política, é verdade. Os mecanismos de defesa são tão grandes, os mecanismos de defesa, para a gente não ver, às vezes, a realidade é tão grande que você chega, às vezes, a achar que a pessoa está fazendo só por política, e às vezes é um elogio sincero. É sincero, a pessoa está querendo te ajudar, né? Sim. Então, isso é uma dificuldade. Então, né, por mais que seja de você assumir, independente do que os outros falam. Então, deixa eu ver. Só coloquei aqui para reforçar, né? Isso aqui é da onde surgiu, que é a síndrome do impostor, a condição da consciência, homem ou mulher, considerar-se merecedor do sucesso ou do reconhecimento de outras consciências, né? Não considera, por imaginar-se aquém da capacidade de realização dos autoempreendimentos evolutivos sem assumir os autotrafores, vivendo o medo fantasioso de descobrir e não serem merecidas as autoconquistas. Então, eu acho que no meu caso, uma das principais consequências da síndrome do impostor é o ansiosismo. Por quê? Porque como o meu era meio generalizado, né? Então, se eu vou conversar com uma pessoa, eu tenho medo do assunto que ela vai falar e eu não vou saber falar. Eu tenho medo de como eu vou me portar, eu tenho medo de dar aula. Eu sou professora na universidade, dependendo, ainda tem matéria que eu dou aula, sei lá, mais de 5, 6 anos, a mesma matéria. Eu vou estressada às vezes ainda. E se o aluno me perguntar aquilo que eu não sei? Isso já aconteceu e eu já virei para o aluno tranquilamente e falei, olha, isso eu não lembro, não estou sabendo, eu vou te trazer a resposta depois. Só que a gente tem aquele medo fantasioso, catastrófico, né, do erro, do não saber, do que vão te achar burro. Então, tem uma questão de autoimagem muito forte, né, de preocupação com a autoimagem. Por que isso? Porque ela tem uma dificuldade até de se enxergar adequadamente. Como ela tem uma visão distorcida, tem uma distorção cognitiva, de só ver a parte negativa, então sempre que algo, entre aspas, negativo, um erro, alguma coisa aparece nela, isso assim só faz reforçar que ela é uma porcaria. E aí, trazendo para cá, o que vocês acham que é a característica de quem tem síndrome do impostor autoral? Do viés do autorando, né? Como é que vocês acham que é isso? Características, não, a pessoa, como se você acha assim. Uma das coisas que eu trouxe, vocês estão recebendo a cartinha, a última lá é a seguinte, eu esqueci de colocar de onde é do DAC, né? O que o Vivaldo Vieira fala? Assim
concluímos que o autorado conscienciológico é prioridade extremamente adequada, primazia da escrita para a evolução autoconsciente de todos os intermissivistas, sem exceção, inclusive para os próprios arquitetos das cognópolis conscienciológicas, conjuntamente com quaisquer edificações ou obras de arte de alvenaria, que porventura deixarem prontas para o uso dos contemporâneos e dos pósteros. Ontem na tertúlia, né, perguntaram de novo, é para todo intermissivista escrever? A princípio, sim, é para todo intermissivista escrever, sem exceção. Então, se a gente não está escrevendo a Conscienciologia, se o nosso povo não está escrevendo, por quê? Quais seriam os indicadores que mostrariam que a pessoa está síndrome? Se só não escrever, não é necessariamente um indicador, porque ela pode ter outras psicopatologias. Mas relacionada à síndrome do impostor autoral, o que você acha que pode característica, né? Um que eu acabei de falar foi a preocupação com a autoimagem. A pessoa geralmente demonstra, pelo menos para ela, para demonstrar uma certa insatisfação pessoal, né? Isso pode ser uma característica, uma insatisfação íntima, que não está conseguindo produzir. Óbvio que eu não acho que é um dogma isso de ter que escrever, mas geralmente a pessoa, acho que os intermissivistas, como regra geral, acho que possivelmente sim, devem ter que escrever. E você vai medir isso pela insatisfação íntima da pessoa, né? E acho que tem outras coisas também, pode demonstrar também um certo orgulho, né? O medo de ser... Eu sei que isso é mais causa, né? Mas também pode estar associado no temperamento. Isso com certeza, né? Porque é uma das coisas que as pessoas perguntam, a questão, como é que é essa história do orgulho na síndrome do impostor, que parece que ao mesmo tempo é meio confuso mesmo. O problema de quem tem síndrome do impostor é que ela não está satisfeita com o que ela é. Então ela quer ser algo superior do que ela é, porque ela não gosta do que ela é. Mas ela não se manifesta nem no seu nível, mas manifesta abaixo. Eu ia perguntar nessa linha aí, coisas que eu fiquei refletindo aqui, porque eu acho que aqui a gente está debatendo a síndrome especificamente, né? Então, pensando assim, aqui que poderia, pensando nesse comportamento, né? E enfim. Aí você fala assim da questão do reconhecimento de tudo aquilo que é dado de feedback para a pessoa. E aí ela não, no caso do seu caso, né, você não considera. Daí eu fico pensando, será que quando nós, porque eu me incluo, tá, nisso, será que a gente talvez não espera um reconhecimento maior? Será que não tem esse sentido assim, ok, aquele feedback é legal, mas não é aquele feedback que talvez eu gostaria de receber. Talvez eu estivesse esperando um outro tipo de feedback de outras pessoas, de outros contextos. Será que não tem esse processo aí que você fala, orgulho, vaidade? Eu falo por tudo aquilo que a gente traz do passado e provavelmente por tudo aquilo que fizemos no passado também, né? Essa é a reflexão que eu estou fazendo, tá? Então, eu já dei esse curso, eu itinerei um pouquinho com ele, né? Eu já vi 2 tipos de aluno. A maior parte, uns 90%, não gosta de receber elogio. Se sente incomodado com elogio. Eu acho que é mais porque se estão elogiando, em algum momento a pessoa vai ter que assumir. Ela realmente se sente incomodada, ela não gosta, ela se sente desconfortável, sabe? Começa a dar aquele risinho nervoso, começa ou dar uma explicação, uma justificativa logo atrás. Por exemplo, no meu caso, muita justificativa que eu dava assim, nossa, teu artigo está muito bom. Não, mas é porque os amparadores são muito bons. Então, assim, sabe? Você sempre coloca alguma coisa assim, não, mas porque... Então, atrás logo em seguida do elogio. Já tinha gente que admitia, mas isso era mais, eu acho que é um percentual mais baixo, que gostava de escutar os elogios, mas não externava que gostava. Fazia cara de paisagem, mas no fundo gostava. Então, como é síndrome complexa, né? A síndrome é sempre uma coisa muito complexa, eu acho que não dá para, tipo assim, todo mundo vai ser deste jeito. Eu acho que a principal característica, quando se chama de síndrome do impostor, é o sentimento de fraude, tá? O sentimento de impostura, sabe? Tipo, as pessoas falam isso, mas eu não sou capaz de fazer isso, ou a sensação de que a qualquer momento vão descobrir, né? No nosso caso, que a gente não escreve tão bem, não é tão bom pesquisador, não sou tão entendeu? Não escrevo, vão descobrir. Então, isso é o principal, mas aí cada um tem uma pequena diferença em relação a como reage a isso, né? Entendeu?
Parabéns, Adriana. Eu vivo aí atrás do seu livro para ver se eu dou um passo à frente, né? Eu estou nessa categoria, escrever um verbete e nunca mais outro, né? Mas eu pergunto se a parte cultural, eu vejo que você tem raiz oriental, ela tem um peso maior na autoexigência de ser o bom, de realizar, disso e aquilo. Não, isso com certeza. Não sei como vocês têm noção, assim, japonês, coreano, tem alguma coisa bem nisso, né? Em reforçar sempre o que você não conseguiu. Então, na minha casa, assim, se eu chegasse com nota 90, a pergunta era, por que não tirou 100 onde você errou? E tem uma outra, eu falo, no livro eu falo, né? Eu ainda tenho mais um agravante, que meu pai é militar. Então, o militar também, ele só está de olho, né, no que está tudo certinho, né, onde está errado. Até porque, assim, gente, vamos parar para pensar na guerra. Cara, a pessoa não pode deixar nada errado, né? Pode deixar margem para erro é morte. Então, ele tem aquela coisa, não pode errar de jeito nenhum. Então, isso tem. Mas, provavelmente, tem alguma coisa do temperamento da pessoa, porque nem todo mundo dessa cultura tem a síndrome. Então, o que é da minha parte que faz com que eu incorpore tudo que foi me ensinado, né, como para desenvolver síndrome? Tem gente que não tem, mas tem a parte cultural. Inclusive, tem pesquisa na ciência convencional mostrando isso, que a mesologia é um fator importante. Outra área que tem muito é na academia. Na academia, o índice de síndrome do impostor também é alto, e muito por essa exigência de tem que saber mais. Tanto é que a gente tem visto por aí, ultimamente, até nas universidades, a questão do suicídio, a questão da depressão, né, de várias patologias por causa do nível de exigência. Então, tem isso. Mas por que umas desenvolvem e outras não? Porque, né, então tem que ver o nosso... Aí eu acho que conta o nosso passado holobiográfico, né? Provavelmente do que a gente tem, e no nosso caso, o nosso agravante, nesse caso, né, agravante que eu digo, que é o curso permissivo SBREC que a gente recebeu, né? Então, hello, você não é tão grande assim, você não é tão grande, ser imperador, ser rainha, ser rei, ser papa, não é nada. Que é o nosso passado, a gente não pode, né, mentir, assim, a gente sabe que esse é o nosso passado. Então, também tem disso, a gente leva um SBREC, né? E aí, talvez, esses SBREC, aquela coisa da clivagem, né? A gente vai lá para o outro extremo, né? A gente se achava muita coisa, agora a gente não se acha nada. E acho que agora a nossa grande dificuldade é a gente acertar isso, diminuir a nossa distorção cognitiva. Eu não sei em que nível evolutivo a gente consegue, a gente sempre tem um pouquinho para mais ou para menos, mas qual é a minha realidade, né, intraconsciencial? E no caso da gente, assumir que, assim, se a gente não assumir os nossos trafores, a chance da gente ser incompletista é muito alta. Se a gente assumir que, de fato, todos nós temos que escrever, que eu acho que tem outra coisa, daquele negócio do orgulho, da síndrome do impostor. Se eu não vou escrever o tratado, a Mega GESCOM, eu não quero escrever nada. No meu caso, eu fico pensando assim, vou escrever tal coisa. Não, mas isso já tem. Sabe, assim, uma coisa assim, no sentido assim, eu tenho alguma novidade para escrever sobre isso? Não, não tem, então não vou escrever. Vou escrever sobre esse assunto. Tem alguma coisa assim, pertinente para falar sobre isso? Não tem. Então não vou escrever. Tá. Então, todo mundo pegou a cartinha ali? Lá na frente? O que está lá? Não sou capaz de escrever nada, não tenho teástica para escrever algo, não tenho nada interessante para escrever. Se eu escrever, vão descobrir que não sei nada. Eu já escrevi o livro, mas não consigo escrever outro. Ou seja, eu não tenho nada interessante para escrever. E aí eu acho que uma das coisas dessas síndromes em gerais é que elas são muito egóicas. A gente não está focando na assistência. A gente está esquecendo que nós, por mais que o assunto seja o mesmo, o seu público-alvo específico de você, é você que vai ter que assistir. Não adianta outra pessoa escrever o mesmo assunto. Ela vai assistir o público dela. Entendeu? Então, eu acho que
o foco para superar, eu acho que qualquer síndrome que a gente tenha, porque a dificuldade, gente, é que dá um medo muito grande, vamos dizer realista, dá um medo muito grande. Mas aí você tem que focar na assistência. Tem coisa que só você vai fazer, o assunto é o mesmo, mas só você vai fazer. A sua experiência é diferente do outro. Não é igual. Então assim, qual é a grande Verpom? É a sua Verpom, é a Verpom para o seu grupo, como é que você vai assistir. E outra coisa também que eu vejo é que a gente quer forçar a nossa estilística de escrita. Por quê? Porque na conscienciologia não é valorizado uma estilística mais romanceada, ou não, né? Tem que ser aquela escrita lá, apostilhada. Não, exatamente, não é crônica. Então, assim, e aí a pessoa quer se forçar a escrever no estilo mais enciclopédico, apostilhado, ou científico, ou o que for. Isso eu acho que é um empecilho, um dificultador para a escrita. Por quê? Aí reforça a síndrome do impostor, né? Eu sou burra porque eu não consigo escrever nesse estilo. Mas não, gente. A gente vem há vidas escrevendo no estilo. Não é fácil mudar de estilo. E outra coisa, por que precisa mudar de estilo? Você precisa, talvez, adaptar o seu estilo, né? Porque o livro é de superação pela autocientificidade, então você tem que ser mais científico, você tem que ter um embasamento, mas às vezes não tanto o estilo. Por que eu digo não mudar tanto o estilo? Porque os teus assistidos também não vão chegar. Meu estilo é mais científico, eu sou da academia, né? E tem uma jogada entre referências bibliográficas, quem já viu o livro, e a parte de autopesquisa. Eu não consigo escrever um texto livre. Minhas notas, eu sempre tive boas notas no colégio, exceto em redação. Redação era a minha nota mais baixa, porque eu não conseguia escrever naquele estilo. Eu só fui me achar na escrita, foi na conscienciologia. Depois que eu fiz a formação do pesquisador, que eu me achei. Eu não conseguia aquele estilo. Então, assim, pode ser porque eu tenho escrito muito romance e chegou de repente nessa vida, não é? Deu um bloqueio? Pode um monte de coisa. Mas qual é aquele estilo que você escreve melhor, com mais facilidade? E não tentar se adequar ao que a gente acha ou que o grupo acha. Porque outra coisa, assim, no síndrome do impostor é a grande necessidade de aceitação do grupo. Então, e não é do qualquer um do grupo, é da nata do grupo, né? Então, quer ser aceito pela nata do grupo. Quer escrever igual ao que é considerado o melhor. Então, isso que eu acho que a gente tem que desconstruir. Colocar na frente a questão da assistência. Para a gente acabar com esses medos. Falando em... Assim, como que... Assim, eu sou uma pessoa que tento, né? Aquela história. É um exercício, acho que a gente está tentando ainda colocar assistência como um valor real, né? Então, eu tenho pânico. Passei a ter pânico de avião e aí eu tive que itinerar na equipe do campo assistencial holossomático, né? Primeira vez que eu percebi o pânico, eu nunca tinha tido, porque sabia o que era pânico. Entrar naquele avião e eu cheguei a pedir a descer do avião, antes dele decolar e tirar minha mala. Quando a pessoa está pedindo para tirar a mala, tá, né? Passando a mensagem, eu falei, não, eu tenho que ir. Então, assim, eu acho que foi o maior pânico que eu já tive na vida, assim, em que eu fui, porque o foco foi assistência. E, gente, aí foi passando, fui tentando mudar o foco. Então, meio parece chavão, mas no fundo ajuda a gente. Eu quase tiro, minha vontade, quando o livro estava pronto na caixa, aqui chegou pronto. Não vou lançar esse livro, tá uma porcaria. Levei uma bronca danada do povo da editagem. Primeiro, quando você fala isso, você está falando mal de toda uma equipe. Intra e extrafísico. Porque tem equipe de revisores, tem uma equipe por trás, tem equipe extrafísica. E ainda brincaram comigo, outra coisa, o livro já não é seu, vocês doam os direitos autorais. Você pode não ir no lançamento, mas o livro vai ser lançado. Então, assim,
Mas dá medo, dá medo. Então, esse título, Síndrome do Impostor Autoral, é o título de uma aula que eu gravei para a formação de autores, né? Então, vai ter a formação de autores vai voltar, vai começar provavelmente em abril do ano que vem, vai ser módulo EAD presencial. E uma das coisas que eu reforcei muito, gente, certas coisas não tem jeito, vai com medo mesmo. Porque se a gente quiser esperar superar a síndrome, superar esse medo todo para fazer algo, talvez a gente perca a ProEx. Eu cheguei até a conseguir defender no seminário de pesquisa, alguma coisa, mas aqui na Cognópolis, em especial, meu medo aumentou. Claro, né? Porque você está fora, sei que todo mundo, quando a visão de fora, né? Já está lá, fora, só vê o bambambam, aquele povo autor, pesquisador, a imagem que você tem de como. Então, você chega aqui, você se sente um nada, né? E aí, para eu apresentar meu primeiro artigo, foi um sacrifício. Quem desassediou o negócio foi Nina Rosa Manfroy. E ainda pode tirar meu artigo, não vou defender não vou apresentar esse artigo não. Ela me ligava, mas não sei o quê, e me ligava, coitado, gastou uma fortuna interurbana, naquela época se pagava interurbano. Isso foi, quando eu anotei, 2013. Eu entrei em 2004, eu fui consegui apresentar meu primeiro artigo, eu defendi alguma coisa, mas em 2013, com a Nina em cima de mim. Porque ela tinha lido o artigo, tinha feito toda a revisão e, para variar, eu queria tirar ainda, mesmo depois de tudo isso. E aí ela falava, mas você... O que ela me contou depois? Eu falei, não, eu vivia um potencial absurdo e você escondida. E você não sobrevivi. Porque geralmente, não sei se quem já apresentou alguma coisa, geralmente realmente tem aquele pico de ansiedade nos 5 primeiros minutos, depois passa. Né? Depois você consegue entrar no campo e as coisas vão na velocidade de cruzeiro. Então, e a mesma coisa em relação ao livro. Não estou falando que vai ser fácil, que vai ser assim, você vai sentar hoje e vai escrever todos os dias. Não. Mas, se não dá sem medo, vai com medo mesmo. Sabe? Se não tem escapatória. Não tem como. Que aí, na cartinha que eu falei para vocês, eu acho que tem aquela questão do para-dever intermissivo, que é responsabilidade específica do proexista, lúcido, dos próprios compromissos evolutivos perante o maximecanismo interassistencial multidimensional, estipulado em conjunto com o evoluciólogo e assumido voluntariamente, nós assumimos porque nós quisemos, durante o curso intermissivo pré-ressomático, a ser cumprido nesta dimensão intrafísica, compondo parcela magna de toda a programação existencial. Então, um livro, né, sei lá quantos, é um para-dever nosso que nós assumimos. Ninguém impôs. Nós estávamos lúcidos e percebemos que era o melhor para a gente. Queria-te primeiro dar os parabéns. Obrigada. Pelo livro, pelo círculo. A mim ajudou-me assim, tu sabes disso. Sim, ajudou-me imenso, foste a primeira pessoa que me falou sobre a questão da síndrome do impostor e que identificaste em mim até isso, e eu depois confirmei e sou-te muito grata. Eu fui uma das assistidas pelo teu livro e faço o elogio mesmo sabendo que tu não ficas confortável com isso. Sei como é que é, eu sei como é, então assim, mesmo assim eu faço, porque ela sabe, eu sempre que estou com ela tem sido uma amparadora intrafísica nessa questão da escrita e não tem desistido. E eu queria saber o seguinte, é aquela coisa, está com medo, vai com medo, vai, faz, força até sair alguma coisa, mas tu percebeste que à medida que foste superando as etapas de escrever o artigo, depois de apresentar o verbete, depois de, isso foi melhorando e tu percebeste o nível da assistência, porque eu acho que essa questão da síndrome do impostor tem muita questão também extrafísica, de assédio, de outras consciências que estão connosco. Tu foste percebendo isso, essa assistência às consciências e a tu estares mais tranquila com essa questão da síndrome do impostor? Isso passa, é a minha pergunta. Um dia passa? Então,
Segundo a ciência convencional, a principal pesquisadora, ela acha que não se resolve isso. Mas eu discordo. Porque senão a gente não estaria aqui, a gente não teria curso intermissível, se não for para superar, né? Senão assim, a gente estaria já fadado ao fracasso, ao incompletismo. O que eu vejo? Melhorou bastante. Tá? A primeira vez que me chamaram, fui convidada para apresentar aqui, foi para o Autocientificidade, o Zaslav, que me mandou um e-mail. Sabe o que eu respondi para ele? Sim. Você não mandou e-mail para a pessoa errada? Ele disse, não, Adriana, é você mesmo. Eu achei que ela estava... Por quê? Porque eu, na minha cabeça, quem era para sentar aqui era só bam. Sim, só o pós-doutorado. Da Conscienciologia. Só o pós-doutorado da Conscienciologia. Fora não serve para nada. Já nessa segunda vez eu me ofereci, então melhorou. Né? Né? Não, gente, na primeira eu achei que estava sendo convidado por engano. Entendeu? Foi por engano. E ainda quis fugir. O tema era autocientificidade. Eu quis fugir para a paratecnicidade, que eu domino um pouquinho mais, né? E tal, estou no colégio visível há 6 anos. Só que na hora de imprimir, no meio do caminho, a comunicação não foi completa, saiu autocientificidade. Eu vou ter que defender a autocientificidade. E foi bom. Assim, depois de passar 5 minutos, foi muito bom, o campo foi muito bom, as pessoas me deram feedback muito positivo. Felipe estava, né? Então, assim, você começa, aos poucos, vai diminuindo um pouco. Não que eu não fiquei ansiosa de ontem para hoje. Eu fiquei. Mas foi muito menos do que antes, porque hoje eu já me ofereço. Antes eu fugia, achava que era engano o convite, entendeu? Então, sempre estou escrevendo, né? Sempre estou tentando escrever, sempre... tem ninguém na Interparadigmas, todo ano eu entro em crise. Não, esse ano eu não vou conseguir escrever. Não, esse ano vocês colocaram um tema que eu sou incapaz. Então, hoje eu já ri, né? Tá bom, Adriana, tá bom, porque eu vou reclamar do tema, vou dizer que sou incapaz e termino escrevendo. E agora é uma coisa interessante, porque assim, a gente não tem noção da assistência. E não tem noção... Eu escrevi um artigo para o Interparadigmas que eu achava fraquíssimo. E tá lá, né? Mas, pô, fiz a minha parte. Porque assim, o que eu tento fazer hoje? Tento fazer a minha parte. Nem sempre eu consigo dar o melhor, mas tento fazer. E esse ano teve o primeiro café dos doutores da Conscienciologia, né? Tentando trazer o povo para a responsabilidade. No fundo, era isso que eles estavam tentando. Tipo, gente, vocês têm uma responsabilidade. Não é, assim, gente, vou esclarecer, não é que o doutorado seja algo superior, não é isso. É que quem tem doutorado, ele tem um grupo específico para fazer assistência da ciência. Né? Então, vamos chamar responsabilidades, e tem vários grupos assim. E aí, uma das pessoas, né, do café veio falar assim, adoro aquele seu artigo, um dos melhores artigos que eu li e tal. Falei, mas é tão básico assim, falei mesmo para ela, mas ninguém falou isso, ninguém escreveu isso. Outro problema nosso, vocês já repararam que tem muita coisa que a gente fala e não está escrito em lugar nenhum? Tem coisas básicas nossas que não está escrito em lugar nenhum. E a gente acha muito fácil e muito comum. E às vezes a gente não quer escrever, porque todo mundo sabe. Mas assim, palavras, né? Os ventos levam, não é isso? O vento leva, né? Então tem que deixar registrado. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa simples, básica, mas não está escrito. E quantas vezes, quando a gente vai escrever, a gente percebe isso. Poxa, tem esse tema tal, vou querer referenciar, não está em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente tem que escrever coisas que é o que a gente está falando, mas não está escrito em lugar nenhum. Você vê que uma coisa, por exemplo, deveríamos ter muitos livros, sei lá, de divulgação científica, livros básicos, não é? Que são mais fáceis de escrever. A gente não tem. Será que é por causa da nossa síndrome do impostor? Não, coisinha básica eu não vou escrever, se todo mundo sabe, não sei o quê. Mas a gente não tem. Para quem está entrando na Conscienciologia, para acessar a Conscienciologia, nós não temos. E para a maioria de nós seria muito fácil escrever sobre coisas introdutórias da Conscienciologia. Por que a gente não escreve? Por causa do nosso ego, que não é a Mega Gescons, não é o tratado, não tem uma grande verpom, que isso é uma outra coisa.
a gente tem que ter clareza de qual é o nosso público-alvo. E sabe aquela história do que o meu mega trafor é o meu mega trafor, não é o de fulano? A gente tem grande dificuldade em assumir o nosso mega trafor. Por quê? Pelo menos na minha casuística. Porque assim, as pessoas falavam que o meu mega trafor, ou um dos meus grandes trafores, seria a intelectualidade. E eu sempre achei que não. Não tem nada a ver. Né? Por quê? Aí eu começo a colocar uma lista na frente de intelectuais melhores que eu. Olha Alexandre Laslavski, não chega nem ao pé de Alexandre Laslavski. Olha que deu. Olha Pedro Fernandes, não tem nada a ver. Até eu compreender que não é essa a questão. A questão é o meu mega trafor, o que me ajuda, né? E o que tem me ajudado a muitas vidas. Então, a gente não dá para a gente ficar... É o problema da síndrome do impostor, da gente ficar fazendo comparações com os outros. E comparações seletivas. Então, assim, alguém fala assim para mim, nossa, mas você é muito determinado. Ah, mas eu não sou tão determinado quanto a Helena Manfroy. Ah, mas você é né? Ah, mas você é inteligente. Ah, mas eu não sou tão inteligente quanto Pedro Fernandes. Ah, você... Então, assim, você sempre arranja alguém que é muito bom naquele seu trafor. Então, eu tenho essa desvalorização do seu próprio trafor, porque você está comparando com aquelas pessoas. Então, é uma comparação que só faz te colocar para baixo. Desleal. Que a gente faz com a gente mesmo. Não é isso? Autodesleal. Essa questão da comparação que falasse, né? Comparação tal. E realmente eu também estava estudando essa questão de sentimento, emoções, e normalmente as pessoas é muito fácil admitir vários pecados capitais, né? Mas, por exemplo, a inveja é muito difícil, né? A pessoa admitir, mas ela é muito comum. Basta se comparar para a pessoa já desenvolver a inveja, né? Porque aí a pessoa esquece a singularidade, né? Singularidade, como tu falou, né? Que é as ideias pessoais que só ela mesma tem, né? Os dons, talentos, trafores pessoais que ela mesma tem, que ela precisa, né? Validar, valorizar, né? Para qualificar a autoestima. E na medida que a pessoa compara, né? Porque essa questão também da inveja é muito difícil, as pessoas logo pulam, viram a cabeça, fazem de conta que nada, não é comigo, né? Não é comigo, né? Passou direto por, né? Mas é uma coisa muito comum, né? Um sentimento bem comum, bem generalizado, né? Como diz, sinta-se confortável, né? Você não é a única pessoa invejosa, né? Então, é a questão de comparar. A inveja é pura e simplesmente comparação, né? Então, a pessoa se compara, ela entra na menos-valia e ela automaticamente, né, se intoxica naquela situação e fica para baixo, né? Então, ela se acha incapacitada de alcançar aquilo que o outro alcançou, né? Então, era isso. Eu fiz o estudo com os autores orientais sobre a inveja, a comparação, eu achei muito interessante. É isso aí. Obrigado. O papel da procrastinação dentro dessa síndrome? Então, isso. Deixa eu mostrar aqui. Coloca para mim. Tá bem? Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver, não é isso, né? Eu esqueci. Então, esse aí é o ciclo de funcionamento. Então, ela tem um sentimento de incapacidade, não é isso? E tem muitas dúvidas. Então, as dúvidas, no caso da síndrome do impostor autoral, a pessoa tem dúvida se ela é capaz, ela tem dúvida se o tema que ela está fazendo, escrevendo, é adequado. Começa a ter um monte, né? Se o meu estilo é bom. Então, começa a ter um monte de dúvidas. Depois, ela procrastina e... Agora eu vou ter que virar, porque realmente isso eu não tenho. E o início ou não finaliza, né? Nunca começa, porque está cheio de dúvidas. Ou, no meu caso, eu até começava, no passado, né? E não finalizava. Eu ficava com aquele escrito na mão. Eu comecei a escrever o livro Síndrome do Impostor em 2005. 2006. E estava lá, tudo acumulado. Então, nunca finaliza, porque acho que não começa.
só vê os pontos negativos, né? Tipo assim, não começa ou não finaliza, porque só vê os pontos negativos. Não está bom, está mal escrito, não tem hiperpom, não tem grande coisa, não vou ajudar ninguém, né? Esse negócio todo. E aí tiraram, eu não sei o que está escrito lá depois. Feedback positivo. A pessoa passa para alguém ler, passa para outra ver, defende o verbete, tem feedback positivo, mas acha que foi para agradar, que foi tacon, né? A pessoa foi muito taconista comigo, né? A pessoa quis ser educada. Então, entra por ouvido, sai por outro. Então, geralmente, a síndrome do impostor, a pessoa pode até produzir, mas ela continua com aquela sensação de impostura, ou ela não produz porque ela vai acumulando coisas. Às vezes, ela faz rápido para se livrar também, né? Não, sou obrigada a fazer, então tem que fazer para se livrar. Eu, quando era aluna na academia, eu ia apresentar artigos em congressos, porque eu era obrigada. Depois que eu fui professora, tornei professora, eu passei a não ser obrigada, não vou mais. Então tem esse negócio. E não tem nada para gente, qual é o nosso problema? Não tem nada obrigando a gente, de fato, que está escrevendo um livro, né? Defendendo o verbete, não tem ninguém te obrigando. Então, às vezes é por isso até que, por questão profissional, a gente consegue caminhar, porque a gente tem que ganhar o dinheiro, a gente tem que, né? A gente tem que dar um jeito. Então, a gente dá um jeito. Mas acho que aqui, no nosso caso, é mais complicado porque não tem nada obrigando a gente. Não tem nada a curto prazo que tenha uma coisa, né? Então, assim, você vai procrastinando. Não tem nada a curto prazo que que me obrigue a escrever. Um livro tem? Não, só a gente mesmo e os colegas que ficam ali. Cadê seu livro? Não é isso? Então, eu acho que esse é o problema para a gente. É mais grave para a gente, porque a gente pode se deixar enrolar e a vida passar. Então, a procrastinação é bem por causa disso. Seja para iniciar, seja para finalizar. Né? Não vou. Eu ainda não li seu livro, mas eu vejo assim, como que você termina? Qual que é a cura para essa síndrome, sem ser, se estou com medo, vai com medo mesmo, né? Então, o que você indica assim, para fortalecer essa... Autoconscienciometria, tá? É o principal. Por quê? Não que vai resolver também, você ainda vai achar, mas são passos. A autoconscienciometria é o principal, porque você tem que acabar com a sua distorção cognitiva, tem que ver quais são os seus trafores. Então, assim, a primeira vez que eu preenchi o conscienciograma, fui apresentar lá na Conscius. Antes disso, antes de preencher o conscienciograma, para mim, comunicabilidade era um mega trafal. Vocês acham? Pois bem, quando eu já preenchendo o conscienciograma, sem nem apresentar, eu já percebi a distorção. Porque aquelas perguntas são bem objetivas. Então, entende? Então, aí vai... E mesmo assim, quando eu apresentei, ainda tinha algumas distorções. Isso eu acho importante, apresentar para um grupo. Isso é bem legal. O legal aqui de estar em Foz é você poder fazer o curso com um grupo que vai te acompanhando e vai te apontando, né? Porque você já sabe, assim, colocar o dedo na ferida. Isso vai te ajudando. Tem um curso também que agora voltou, que eu adorei, foi o curso Concentrafor. Que o curso Concentrafor também, ele é legal, né, da Conscius também. Eu não sou voluntária da Conscius, não estou ganhando pela Conscius, mas eu acho que é o caminho, é um caminho para quem tem a síndrome do impostor, principalmente, que é ela acertar, né, a distorção cognitiva. O Concentrafor me ajudou muito. Foi a primeira vez que eu tive que assumir que a intelectualidade era o meu mega trafor. Se não é o meu mega trafor, pelo menos, eu tive que ter certeza que a minha ProEx tem a ver com a intelectualidade. Eu não tenho como... Se eu não estiver utilizando a minha intelectualidade a meu favor e a favor dos outros, eu não estou na minha ProEx. Então, o Concentrafor ajudou bastante. Outra coisa que eu falo, inclusive tem artigo na Conscius, é da técnica que eu escrevi, que é uma técnica que as pessoas... Olha uma coisa que eu não achei escrito em lugar nenhum. Uma técnica que ensina, inclusive, no IPC, e eu não achei em lugar nenhum, e eu chamei de técnica de autorresgate. Eu peguei e fiz uma reflexão de 5 horas, né, e fui escrever uma carta para mim mesma, em que eu dizia,
em que eu tentava listar tudo que eu consegui. Por quê? São fatos. Contra fatos não há argumentos. Então, listar tudo que eu consegui, e no meio do caminho também me veio muito a ideia do que eu tinha que fazer ainda. Olha, você tem que se expor mais, você tem que apresentar mais, porque só por você se expor, você vai fazer assistência. E a coisa mais interessante que foi, ao terminar a carta, me veio muito forte para eu assinar o meu nome e amparadores. Então, essa carta eu andei com ela na bolsa durante muito tempo. Porque toda vez que me dá esse medo, uma vontade de, dizer não, tá? Eu pegava e lia aquela carta. Porque a gente tem uma coisa de banalizar muito, né, as coisas. Então, na carta mostrava muito. Porque, assim, o que eu sempre banalizei no meu caso? Eu tenho doutorado porque eu tenho uma família que investiu na minha educação, né? Minha família pagou colégio particular, então é mais do que natural o teu doutorado, né? E aí na carta vinha assim, olha, você fez isso. Muita gente recebe esse aporte de uma família que investe, mas quantos terminam os estudos e quantos chegam ao doutorado? Então, porque eu sempre justifiquei muita coisa que eu tenho para os aportes, para o amparo, para a vida, para a sorte. Mas a questão é que a gente tem que ver o quanto a gente aproveitou dos aportes. E continuar pensando nisso, porque assim, nós estamos numa situação pior hoje em dia em termos de aporte. Nós temos aqui o tertuliário, o holociclo, a holoteca, os laboratórios. Então, assim, aportes... Aportes nós temos, então, um monte. E quanto a gente vai aproveitar disso? E isso me ajudou bastante, porque eu realmente aproveitei muita coisa da Conscienciologia, fiz muitos cursos. A cada curso, principalmente os longos, sempre tento escrever um artigo, sempre tento fazer as coisas. Claro que nem tu vai dizer que eu fico satisfeito com o que eu faço? Não, estou sempre satisfeita, geralmente, com o que faço. Mas pelo menos eu saí da fase, hoje em dia, do que eu não fazia. Entendeu? Porque eu tive a fase que eu não fazia. Então, hoje eu já estou na fase do que faço. Ainda com medo, ainda ansiosa, às vezes achando que não vai dar. Ainda, mas eu já faço. Então, eu acho, assim, pela lógica, pela minha diminuição da ansiedade, de tudo, que a tendência vai ser essa. Eu cada vez ficar mais segura. E tentando sempre fazer a minha parte. Hoje em dia, eu penso, eu até falei uma vez para o grupo estava inseguro, andando, né, do Colégio de Visita para a Tecnologia, super inseguro. Eu falei, gente, mas vocês não fizeram, vocês não andaram, não, a gente está inseguro. Eu falei, olha só, sempre vai existir alguém que faz melhor que você. Sempre vai existir. Colégio Visível da Paratecnologia. Eu falei para o grupo, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você. Fique tranquilo. Mas essa pessoa não está aqui, essa pessoa não está fazendo. Então, é você mesmo que vai ter que fazer. Porque a gente sempre acha que tem alguém melhor para estar naquele lugar. Tem, muito provavelmente tem. Qual é a nossa população? Tem muita gente para estar lá. Mas é você que está disponível, é você que está ali, é você que... Então, a gente tem que fazer isso, sabe? Pensar assim. Sou eu que estou aqui, não tem outra opção. Então, eu vou fazer o melhor que dá. Não pode ficar aquilo, acabar não fazendo. Síndrome do impostor mais relacionada à escrita, principalmente aqui na Conscienciologia, ou percebeste a síndrome do impostor ou em outras áreas da tua vida? A minha vida? Como é que foi isso, assim, desde criança e tudo, tu já percebias isso nas áreas? Sempre, sempre. Eu sempre fui muito boa aluna, mas eu sempre achava que por algum motivo poderia acontecer alguma coisa e eu não fosse passar, alguma coisa assim. Eu para o vestibular, isso eu sempre conto, sempre contei no lançamento, né? Eu fiz o vestibular no 2º ano, né, do ensino médio, não sei mais o nome hoje em dia, toda hora muda. Passei, mas tudo bem. Me deu mais... Fiquei ansiosa do mesmo jeito. Fiz de novo... Aí eu fiz vestibular, né, no ano certo, passei. E eu me lembro assim, para as pessoas, para os professores, era óbvio que eu ia passar. Para mim, não era óbvio nada. Fiquei ansiosa. E eu me lembro que quando saiu o resultado, eu fiquei aliviada.
E eu me lembro dessa sensação muito clara, das pessoas contentes à minha volta, os meus colegas passaram, e eu aliviada. Porque eu não tinha certeza que ia passar. Apesar de todo mundo ter certeza. Ao contrário, eu levei um puxão de orelha porque eu não fui muito bem classificada. Que eu podia ter ido mais. Então, assim, as pessoas... E essas coisas que as pessoas esperam, a expectativa dos outros também piora um pouco o síndrome do impostor, né? Porque, poxa, eu não vou conseguir chegar no nível que as pessoas estão esperando que você chegue. Mas, então, isso sempre eu tive nessa parte. Outra parte que também eu sempre tive foi na parte afetiva. Então, isso tem um histórico de muito tempo sem ninguém, ou tendo gente que é um desnível completo. E qual era a desculpa que eu usava? Estou fazendo assistência. Mas não é desnível pequeno, tá bom? O nível é o seguinte, meu nível era de gente sem estudo, alcoólatra, que eu ia lá fazer assistência. Mas assim, olhando para trás, gente, na hora eu não tinha a mínima noção de que isso era síndrome. Na minha cabeça, eu estava fazendo assistência, levava a pessoa para encontro lá dos Alcoólicos Anônimos, que eu achava que eu estava fazendo assistência. Eu acabava terminando porque eu começava a ficar ansiosa com a minha ProEx, porque esse tipo, um desnível muito grande exige uma energia para você fazer assistência no dia a dia que estava atrapalhando as coisas da Conscienciologia. Foi por isso que eu terminei. Mas, de eu olhar para trás, por que será que eu aceitava essas coisas? Sabe? Por que eu aceitava... Gente, eu aceitava o namorado que eu sabia que me traía. Por quê? Porque eu achava que já era muito ele estar comigo. E já estava comigo, já estava bom, já era muito. Então, no meu caso, era generalizado, era para tudo que é área. E elas foram resolvendo aos poucos. Eu acho que a primeira coisa que eu resolvi foi a parte profissional. Eu chegava, eu queria fazer concurso público, eu me inscrevia para a prova, preparava todo o material, estudava, né? Não sei se vocês já sabem, às vezes, no caso do docente, tem que preparar memorial, juntar tudo e tal. E não ia. Qual era o meu raciocínio? Estou tão cansada, estou estressada, para que eu vou lá? Não vou passar mesmo? E aí chegou a pessoa, depois que passou, Terena, por que você não foi? Eu não ia passar. O nível da pessoa que estava lá não era lá grande coisa, a chance de você passar era grande. Aí você, putz. Então, assim, aí eu vim para cá, para Foz, prestei o concurso, claro, novamente achando que eu não ia passar. Mas o que me deu muita tranquilidade, assim, foi o pensamento que eu fiz no dia da prova. Se eu tiver que ficar em Foz, se for melhor para todos, se isso vai fazer assistência, vai tudo certo. Se eu não conseguir passar no concurso, se eu tiver que ir embora, também está tudo certo. Vamos? Não era minha área. Morri de medo, fiz inscrição, porque não tem na minha área, né? Eu sou da área de engenharia biomédica e eletrônica. E aqui não tem engenharia elétrica, então, e para a área, eu fiz uma área que não era minha, controle. Mas, assim, isso me lembra, assim, quais foram as vezes que me ajudaram pontualmente naquele momento crítico. Foi, não, olha, se for melhor para todos, se eu tiver que fazer aqui, se for mais assistencial, se for melhor para o projeto, está tudo certo. Aí abaixou a minha ansiedade, eu consegui fazer a prova. Senão... E engraçado, assim, hoje eu vejo, na hora eu avaliei, fulano vai ser primeiro, vai ser segundo, fulano vai ser terceiro. E foi exatamente como saiu. Ou seja, eu comecei a estar mais próximo da minha realidade. Eu acho que eu me desassediei e consegui perceber exatamente, inclusive, qual era o meu nível naquele grupo. Foi o que aconteceu. Então, que foi o que fez me fixar e eu estou lá. Mas foi nível também, foi por pouco. Outro dia, há um tempo atrás, eu queria largar de ser professora do mestrado, porque eu também achava que eu não era capaz. Mas então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Não é aquela coisa que você vai superar de um dia para a noite, né? Sim, e agora eu vou em velocidade de cruzeiro. Não. Eu vou a algumas coisas eu já sei, algumas coisas eu já sei que é a síndrome, algumas coisas eu já sei. Então, saber que você tem o autodiagnóstico já ajuda muito. Porque aí você, peraí, isso é fato, isso é realidade ou isso é uma distorção? É a minha síndrome, né? Porque qual é o grande medo?
Meu grande medo sempre foi cair do outro lado, de me achar demais, de ficar na vagabundagem, de não sei o quê. Você sempre aquela coisa catastrófica que eu vou cair muito para o outro lado. Eu acho que até hoje eu não caí para o outro lado. Estou tentando lá produzir e tal. Mas só o de não saber vai te ajudando nessas decisões, sabe? Então, uma coisa bem recente. Eu estava, essas semanas, todo mundo já sabe, porque todo mundo falando, né? Que eu é a próxima coordenadora da Unescom, a princípio, sou eu, é isso, né? A princípio. Então, o que aconteceu semana passada? Eu comecei a ver a quantidade de coisas que tinha que fazer na Unescom, eu falei, eu sou incapaz de fazer isso. eu vou avisar o povo, vou conversar com a Mabel, vamos arranjar alguém, eu falo sério, fiquei uma semana estressadíssima. Então, assim, aí eu peguei e tal, conversei com com a Eliana Manfroy. Eliana, quando é que eu sei que é uma questão de desperdício, né? Meu, anti-desperdício e tal, eu tenho capacidade, ou que não, de repente eu estou indo para o outro lado, né? Tô falando que eu sou capaz, eu não sou e tal. Aí, claro, ela fez a mesma coisa que você, quase me bateu, né? Mas aí ela falou umas coisas. Primeiro, você não vai, não tem que ser salvacionista, você não vai salvar o mundo. Que é a questão de uma das coisas que tem a síndrome do impostor, é o perfeccionismo. Então, se eu não vou conseguir dar conta de tudo, é melhor não fazer. E não é isso. Aí, o que a Helena falou, Adriana, o que é prioritário na Unescom? Isso. Então, isso você dá conta? Não, isso eu dou. Então, pronto. Que é aquilo que eu estou falando. Talvez exista uma pessoa muito melhor que eu para estar lá? Sim. Muito com certeza existe alguém muito, mas ela não está aí. Então, existe alguém que talvez seja muito melhor para escrever o livro que você tem que escrever? Sim, mas ela não está aqui. É você que está aqui. É você, o teu grupo de assistido é seu. Tem esse outro detalhe. Não é do outro. Né? Não adianta. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tentar ir calibrando, sabe? Então, calibrando, diminuindo a nossa distorção, reconhecendo os nossos trafores e, daquele negócio vai comer, pequenos passos. Por exemplo, quem tem muito medo de exposição, qual é a técnica que o pessoal falava? Faz uma pergunta na tertúlia. E aí o pessoal ainda me falou, e não faz uma pergunta que você queira saber a resposta, porque você não vai ouvir a resposta. Você vai estar tremendo porque você não vai ouvir. Então, assim, sabe? E aí, durante um tempo, eu vim, fazia uma perguntinha e tal. Então, pequenos passos naquela área que você acha que você não dá conta. Né? Então, qual a área que você tem dificuldade? Então, vai fazendo pequenas coisas. E outra coisa, às vezes a gente tem que se qualificar mesmo. Então, eu fiz curso de formação do pesquisador, eu fiz curso de formação de autores. Então, assim, a gente também acha que a gente tem que estar sabendo, não tem que estar sabendo tudo. Não tem que estar sabendo tudo. Eu tenho que, esse verbo que tem que aparecer, tem que. Eu tenho muito, esse é um grande problema que eu acho, que eu tenho que. Não, você não tem que saber tudo. A gente tem hoje em dia um monte de ferramentas. A gente pode fazer propaganda, inclusive, do Leitura Lúcida. Então, se o problema é de polimatia, posso fazer um monte de propaganda, né? Então, faz o Leitura Lúcida, faz o Heterocrítica de Abraúd, faz como é o nome do outro lado? PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Então, vai se calçando, vá vendo. E pior, você vai perceber quando você fizer esse curso que você não é tão ruim assim. Que foi o que aconteceu quando eu fiz a formação do conscienciólogo pesquisador. Eu saí de lá com um artigo que foi publicado. Mas quando você começa a fazer, quando você começa a conversar com as pessoas, quando você começa a produzir, e as pessoas vão dando feedback, você vai vendo, você vai ver que você não é tão ruim assim. A gente vai vendo que a gente não é tão burro assim quanto a gente acha, sabe? Tão incompetente. Mas só que, claro, tem aquele início. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer os cursos, mesmo achando, né? Eu sei ler. Experimenta. Vai ver. Ganha, vê o que você ganha. Porque às vezes também
a gente tem que tomar cuidado das nossas ilusões, né, em relação ao que a gente sabe e o que a gente poderia produzir, aquela história. Será que eu realmente tenho uma capacidade suficiente para escrever um tratado? Aí vai dando ansiedade. Por que a tua primeira escrita tem que ser um tratado? Um GESCOM, uma mega GESCOM, tem que ter um... Por que não pode ser uma coisa simples que vai ajudar muita gente? Então, eu acho que outra coisa que ajuda na síndrome do impostor é o foco na assistência. Entendeu? O foco na assistência. Tratados, não sei o que, são importantes na sociologia, megas, não sei o que, são importantes. Sim, mas às vezes tem uns livros, um livro fino, introdutório, pode ajudar muita gente também. Então, eu estava escrevendo isso que você acabou de falar, né? Que é para você fortalecer um pouco esse diálogo do público-alvo. Você falou, você tem que qual o meu público-alvo para quem eu vou escrever, relacionando isso com a assistência, porque aí passa a ser uma âncora, né? Parece que essa assistência é uma âncora que te dá sustentação para conversar dessas coisas, como você diz, que coisas que às vezes só a gente tem, não tem em outro lugar escrito. Então, esse público-alvo e a assistência, você poderia desenvolver um pouco mais, por favor? Primeiro, eu acho que assim, tem que estar claro que às vezes o teu valor real não é assistência. Vamos ser sinceros. Para superar a síndrome, primeira coisa, qual é o teu valor real que vai fazer você superar? É ser completista, é fazer assistência, é ter o livro. Define o valor real. Isso eu acho que é uma coisa mais difícil. A primeira vez que eu fiz isso, eu vi que eu tinha um sério problema. Um dos meus valores, não me lembro se era o primeiro, era a opinião dos outros. Opinião do grupo. E isso fazia com que eu ficasse escondida, porque se eu aparecesse, as pessoas iam ver a porcaria que eu era. Então, primeira coisa, qual é o teu valor real que fará você escrever um livro? É realmente assistência? Tá? Porque às vezes não é. Às vezes é o completismo, às vezes é outra coisa, tá? Tem gente que valoriza demais o auto-revezamento, que parece um pouco egóico, né? Mas não é, porque no final você vai fazer assistência. Mas, assim, assume de fato qual é o seu valor real. Que eu acho que essa é uma dificuldade nossa, né? Assumir que, às vezes, nosso valor real é muito egóico. Isso acho que é a primeira coisa. Assumindo isso, aí você vai vendo outra coisa que você falou, de saber o público-alvo. Eu vejo que o público-alvo é pelas demandas. Quem aparece? Que tipo de coisas pedem para você? As pessoas, por exemplo, hoje em dia, tem gente que me perguntou assim, quando é que teu livro Autocientificidade vai ser lançado? Mas eu não escrevi o livro. Não está na Editares? É um indicador. Porque se as pessoas estão cobrando de mim um livro que eu nem escrevi, provavelmente é o próximo livro que eu tenho que escrever. Então, isso eu acho que muito pela demanda. A síndrome do impostor, no final, foi isso. Ele era um capítulo do meu livro, e quando eu defendi o verbete, eu recebi mensagem no Facebook, tem gente me dando recado, gente, a minha equipe falava assim, não, eu me identifiquei muito, aí eu percebi que o livro, o principal era a síndrome do impostor, e eu mudei ele todo. Então, um modo de você identificar seu público-alvo é pela demanda que chega. Inclusive, até para voluntariar. Eu não tinha livro. E as pessoas vinham me pedir ajuda para... Quando você veio falar comigo, eu não tinha livro. Mas as pessoas sempre me procuraram para ajudar na escrita, para ajudar a definir o tema de pesquisa. Adriana, qual é o tema de pesquisa? Adriana, como é que eu faço? E eu nem era autora. E pior, era uma pessoa, Adriana, quantos livros você tem? Eu não tinha nenhum. Mas na cabeça das pessoas, era o que elas esperavam de mim. Então, isso te indica muito o público-alvo, que as pessoas, sabe, ficam te pedindo ajuda, mesmo que aparentemente você não tem porquê. Você não tem expertise. Eu não tinha autoridade moral de falar de livro, não tinha livro. Mas é a demanda que chega. Então, isso eu acho que ajuda. E quando você começa a esclarecer esse grupo, também vai te ajudando a limpar. Um grupo muito forte, que sempre apareceu muito comigo, nunca mais vi, assim, extrafisicamente, eram freiras. Por quê? Porque tem muito disso, né?
de ter que ser humilde, de não assumir, né, suas qualidades. Então, de fazer as coisas por dever, né, não por prazer. Então, era um grupo que apareceu durante muito tempo, inclusive há pouco tempo antes do lançamento do livro, apareceram as freiras, e eu, inclusive, me percebi como eu estava vestida igual uma freira, Deus roupas, assim, totalmente fechada, escura, na época, sabe, por acaso, né, eu estava escolhendo esse tipo de roupa. Então, e aí você vai falando, você vai aos poucos, que eu acho que isso é legal para o livro, para você ir desassediando, ir assistindo o grupo, artigo, verbete, sabe? Você vai fazendo algumas coisas ligadas a ele que vai ajudar. E o curso, né? Se puder ter antes. Eu só consegui ter antes uma edição, mas tudo bem. Mas ajudou bastante. Porque até as pessoas começaram a me cobrar mais ainda o livro por causa do curso. Fala, Adriana. O Felipe está querendo falar faz um tempão. Não, primeiramente, aí, parabéns pela apresentação. Acho que é um tema não só desafiador, mas extremamente útil, né, para o nosso momento de CCCI. Mas eu queria, se você pudesse explorar um pouquinho, me ajudar a entender o seguinte aspecto, que é, você tem uma rotina de escrita, né, bastante acima da média, vamos dizer assim, da CCCI. Não, tem. Quem convive um pouquinho com você sabe que você tem, você se dedica a isso. Eu me dedico, eu não consigo ter Você se rotina. dedica a isso, não é algo que você deixa de lado e você vem mexendo com isso já há um bom tempo. A partir daí, a gente pode, né, hipotetizar que você já deve ter mexido muito com isso no passado, né? Ou seja, questão de livros, escrita para você, né, é uma coisa que você valoriza e deve valorizar isso há bastante tempo. Você colocou que uma das causas da síndrome do impostor, muitas vezes a pessoa ela pode ter medo do que já escreveu, ou já escreveu algo errado e aquilo deu para trás, e aquilo gera um trauma, etc. Mas, né, por hipótese, talvez não seja o teu caso recente isto. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona esse processo, porque se você já vem há muitas vidas escrevendo, e provavelmente o saldo deve ter sido positivo, especificamente no seu caso, a síndrome do impostor não necessariamente ela vem de um trauma da escrita, falando especificamente do autorado, né? Ela não vem de um trauma de uma escrita errônea, de um efeito maléfico em relação a escritas que a pessoa fez. E aí eu fiquei pensando assim, quais são as outras causas, como é que tu vê, num processo mais holobiográfico, como é que você vê que isso funciona para que, por exemplo, eu estava pensando, poxa, você tem um raciocínio bem autocientífico, isso também é outra coisa que você sempre valorizou. E dentro do processo de autocientificidade entra a questão dos fatos, né? Então, os fatos vêm mostrando que a questão da escrita com você é algo positivo, que o efeito é homeostático. Mas, ao mesmo tempo, existe a síndrome do impostor autoral. Então, eu estou tentando encaixar essas peças e, para mim, ainda está um pouco confuso. Eu não sei se está muito claro para mim. Mas, olha, para você ter noção de que caiu a ficha, que eu tenho uma facilidade para escrita, foi o quê? Uma semana? Uma semana? Foi, né? Nossa, interessante. Eu não escrevo tanto tempo, não sou de escrever muitas horas, não sei o que lá. Mas quando eu escrevo isso rápido. Aí não sei o que lá. Eu estou começando a desconfiar que eu sou um pouco acima da média. Tem uma semana. Porque ele percebeu que eu não escrevo muito. E que, de repente, aparece um artigo. Foi isso que ele falou, de repente aparece um artigo. Então, eu escrevo relativamente rápido. Por exemplo, você falou que você começou a escrever em 2005, 2006, o Síndrome do Impostor, o primeiro material, já pensando em livro, e que você chegou na Conscienciologia em 2004, é isso? Isso. Eu quero saber quantos que um ano depois de chegar na Conscienciologia estava começando a escrever livro. Eu fiquei pensando assim. Isso é um outro indicador que você tem essa vertente, né? Porque a maioria de nós, um ano depois de chegar na Conscienciologia, não estava mexendo. Mas é que você não chegou. É que no meu primeiro ECP2, a Consex já me disse. Tá, mas não é comum, né? Não, mas ela já me falou. E aí, um dos meus principais valores é a questão da ProEx. É a questão do completismo. Então, é isso que assim, eu vejo, que você tem essa questão do livro é muito forte com você, da escrita é muito forte com você. Logo, eu parto do princípio que você já mexeu com isso muito para trás. Logo, você deve ter tido muitos feedbacks que a sua escrita era positiva. Então, não especificamente do seu caso, mas eu estou tentando entender assim, como é que a síndrome do impostor ela se origina num caso onde a pessoa vem recebendo feedbacks positivos em relação especificamente ao processo autoral. Primeiro, eu acho que acho que a síndrome do impostor ela vem há algumas vidas. Entendeu? Há essa hipótese também. Então, mesmo ela já escrevendo, mesmo sendo positiva, ela já tinha essa distorção cognitiva. No meu caso, aparentemente, isso era fato, né? Tipo assim,
personalidade escrevia e continuava se sentindo impostor, e continuava com ansiedade, continuava achando que... Então, isso talvez já venha há muito tempo. E aí, então, estou falando no meu caso, eu não adiantou nada, porque eu continuo... Então, já é uma coisa que eu não sei quando originou essa questão. Tem um reforço que aí, assim, aí eu estou falando até na pesquisa da ciência confessional, às vezes ela é também pontual, criado pelo próprio meio. Será que a gente não causa síndrome do impostor autoral nos nossos colegas? É uma coisa... Porque se eu estou pensando isso agora, porque se na ciência convencional a academia, o meio, faz com que as pessoas que não têm síndrome do impostor autoral passem... no caso intelectual, passem a ter quando ela entra na academia, e às vezes até para a síndrome é temporária e depois ela não tem mais, será que até certo modo aqui nosso ambiente também não pode fazer isso? Porque olha só, como é que nós somos? Nós somos muito críticos. Nós somos muito críticos, nós somos muito exigentes, entendeu? Hã? Não somos? Nós somos críticos demais. E outra coisa, a gente tem um senhor chamado Valdo Vieira, que deixou um patamar muito alto de comparação. Nossa comparação. A gente compara quem é o nosso maior escritor. A gente vai comparar com Valdo Vieira. Então, assim, a gente tem até certo modo, se a gente parar para pensar, a gente tem um ambiente propício para desenvolver a síndrome do impostor autoral. Não sei, eu pensando nisso agora, porque tem disso, né? Eu acho que talvez, não sei, porque tem gente que eu saiba, que já falou, que escreve desde novo. Tem muita gente que fala, sempre escrevo, todo dia, sempre escrevi e tal. Chega na conscienciologia, não consegue. E acha que é por causa do formato, disso, daquilo. Claro, se a pessoa quisesse, isso que eu falei antes, se forçar um estilo que não é dela, isso dificulta. Por isso que eu acho que o primeiro livro não força. Vai no seu estilo, não é obrigado a ser apostilhado. Então, para que ser apostilhado se você não gosta? Né? Não tem, gente, o livro não tem obrigação nenhuma de ter formato nenhum. A não ser que o conteúdo seja, né, correto, né, fundamentado na conscienciologia, tudo certo. Mas ele não tem esse engessamento todo. Então, eu acho que talvez nosso grupo, ao mesmo tempo que a gente estimula os outros a escreverem, todo mundo, a gente está tentando estimular, eu acho que talvez a gente tenha um ambiente propício para isso. Tá? Você acha que é alto o índice de síndrome do impostor autoral dentro da CCCI? Acho. Eu acho, assim, porque a gente fala, tem saído bastante livro, mas olha o número de voluntários, olha os nossos voluntários, que tem pelo menos uns 10 anos de voluntariado. Você não acha que com 10 anos de voluntariado está para ter um livro? Não tem vivência suficiente? E quantos não temos? Nós temos professores, antigamente para ser professor de formação de autores não precisava ter livro. Tem gente que até hoje, que foi meu professor, que não tem livro. Tem gente que foi meu professor no curso de formação do conscienciólogo pesquisador, que não tem livro. Que não tinha, então não podia ter requisito, né? Alô, não tinha como pedir para ser professor autor, porque não tinha autores naquela época, era muito atrás, né? Agora não. Agora você já tem mais autores, mas naquela época praticamente quem tinha escrito? Ninguém. Muito pouco. Então, mas esse pessoal, vocês tinham um gabarito para dar aula. Eu tenho, então, assim, vários professores que eu tive, que me ajudaram a escrever, e não tem livro. Então, é fato, não é? Posso... Adriana, mas parabéns pelo assunto. Eu vou dar continuidade aqui. É só mais uma pincelada nessa questão do público-alvo, né? Vamos supor, né? Eu olhando lá para a Mabel, né? O primeiro livro que eu li foi o da Mabel, né? Então, eu já até parabenizei ela pelo livro. Agora, tu imagina eu me comparar, eu querer escrever, né? Vamos lá na comparação, né? Eu querer escrever um livro igual ao da Mabel para o público-alvo que ela atinge, né? Então, automaticamente eu vou
Me comparar, né? Comparação é sinônimo de inveja. Então, o que vai acontecer? Eu vou querer fazer uma coisa impossível, né? Impossível de fazer praticamente, porque meu público-alvo, ele é um outro público, né? Como eu estava escrevendo aqui, conversei com o pessoal lá na Consciencioterapia, falaram assim, mas em pouco tempo de escrever, isso aí minha mãe levou 10 anos para escrever. Eu estou pouco tempo aqui na Conscienciologia, mas esse tema aí eu já venho estudando bem antes, né? Que é um tema dentro da religião, bem antes de eu chegar aqui, né? Tem um tema dentro da religião, eu faço desde que eu tinha 15 anos, eu já fazia pesquisa nessa área. Então, foi um pouco tempo de escrever. Não, eu já tinha um cabedal de informações dentro daquilo ali, bem antes de eu chegar aqui, sabe? Então, de repente, eu juntei e em pouco tempo eu fiz aquele apanhado de informações ali que eu coloquei naqueles papéis ali. Então, né, é essa questão, né, o público-alvo, né, imagina, né, se eu querer atingir o público-alvo do outro, eu vou comparar, vou tentar fazer um esforço fora do limite e vou cair na menos-valia, vou me intoxicar, né, por causa, né, sinta-se confortável, por causa da inveja, né. Então, tem que parar com isso de se comparar e tentar atingir o público-alvo, né, o público que a pessoa tem interesse, que a pessoa tem afinidade, que tem gosto por aquilo. Então, era isso aí. Obrigado. Nada. Ibis? Foi? Bom, primeiramente, parabéns e obrigada, Adriana. A gente conversa bastante esse tema, assim, eu acho ele, nossa, muito sério, assim. Eu queria te perguntar o seguinte, apesar da síndrome, apesar do processo do academicismo e todas essas autocobranças, o que te fez vir cá? Porque, assim, ao longo, principalmente conversando com o pessoal que já está aí mais tempo, né, tem vários casos de pessoas que eram muito boas, tinham vários potenciais, desenvolvia, inclusive, vários trabalhos aqui, mas que não ficaram, assim, tinha talvez o processo da síndrome ou outras questões e estão fora, já tiveram o processo de mini-dissidência. E, no seu caso, apesar dos pesares, das dificuldades, o que te fez vir cá? Na Conscienciologia ou em Foz? Ou os dois? Os dois. No meu caso, eu acho que é o senso de Praxis, o termo, né? Isso para mim é muito forte. Desde nova, eu sempre tinha a ideia, na época, claro, não conhecia os neologismos, de missão de vida. Então, não, eu tenho uma missão de vida, a gente não vem para essa vida a passeio, o que eu tenho que fazer de assistência. Então, antes da Conscienciologia, eu achava que a minha assistência seria na engenharia biomédica. Então, eu não, com todas as dificuldades, né, eu fiz engenharia biomédica, com síndrome do impostor, com tudo. Foi difícil defender, foi difícil. Eu defendi o mestrado estourando o prazo mais um dia. Porque eu não achava... Então, sempre foi assim, foi muito difícil para mim, mas como na minha cabeça eu ia fazer assistência através da engenharia biomédica, eu mantive. Aí terminei. Quando eu terminei, eu estava, né, o doutorado, eu fiz a graduação, o mestrado, doutorado, tudo na FRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Eu estava saturada daquilo, eu falei, não, eu quero sair daqui, eu não aguento emendar com pós-doutorado, não aguento isso. Aí eu fui trabalhar em empresa. E aí veio aquela coisa, naquele momento eu não tinha um momento de insatisfação, porque eu estava bem focada no que eu queria fazer. Aí quando terminou, eu falei, não, mas não é isso que eu quero e tal. Acabei voltando para a academia e indo voluntariar no IPC. Quando eu voluntariei no IPC, eu voluntariei pela necessidade de voluntariar. Eu nem entendia muito direito aquilo. E aí eu falei, não, aqui é minha ProEx. Então, o meu modo de funcionar é esse. E aí, do mesmo modo que até eu entrar na Conscienciologia eu tinha um foco, depois que eu entrei na Conscienciologia, o meu foco é o completismo. Entendeu? E aí, o que eu preciso para ser completista? Conscienciometria, Consciecobaia. Fiz lá uma série de Consciecobaia. Faz isso aqui lá, não, depois de Consciecobaia tem que fazer, sei lá, aí faz Consciencioterapia, fiz um monte de Consciencioterapia morando em São Paulo, eu vinha para cá e fazia aquelas imersões, fiz uma série de imersões, porque aí, por isso que eu falo a questão do valor, então isso para mim é um valor,
Tem horas que eu quero ir embora de Foz do Iguaçu, tem, da Cognópolis, tem, semana passada eu estava nessa época. O que é que eu vou fazendo aqui? Vamos para Natal. Nem conheço Natal. Adriana. Mas... Entendeu? Então, para mim, foi isso. Porque eu acho que isso é importante a gente delimitar bem. Qual é o... Hã? Qual o vinho que você falou, do completismo e tal, mas aí tem o trafó da perseverança. Determinação, persistência, quer dizer, a pessoa, apesar dos pesares, ela persiste, não desiste. Porque há um valor nisso. Às vezes até o desafio alimenta aquela perseverança. Tem gente que é assim. Queria te parabenizar. Eu até recebi também um pequeno recado. Eu ganhei um livro seu, né, num jantar que teve do IPC. Eu já comecei a ler, li alguns capítulos assim, bem, me chamaram mais a atenção. Mas eu vejo um paralelo das tuas pesquisas com as minhas, por um outro viés. Eu até já cheguei a te falar isso. Já conversamos. Você não acha que a pessoa que manifesta o síndrome do impostor, ela já não pode ter sido um jaquitante muitas vidas? Veja só, olha o paralelo que eu traço. Né? E nesse aspecto, dentro da fase que nós estamos com a conscienciologia, que bom que eu não precisei cair na síndrome do impostor. Né? Por quê? Quando é sabido que a gente que está aqui, que lida com essas ideias, nós somos multifacetados, nós já temos muitas experiências com muitas coisas, nós já mexemos em muitas vidas com muitos conhecimentos, muitos já foram escritores, já foram cientistas, já foram expoentes até do conhecimento em algumas vidas, mas sempre tendo um lado ainda mais patológico desse processo. Sim. Né? Então, quando a gente vem e toma conhecimento das ideias da conscienciologia, isso começa a centrar a gente dentro do nosso universo. Né? Então, o paralelo que eu traço, você até chegou aí, o perfeccionismo talvez seja um traço que, levado para o lado patológico, pode levar a pessoa tanto a ser uma pessoa que seja soberba, ou seja, se ache mais do que quanto pode levar a pessoa a ter essa síndrome do impostor, ou seja, ela mesmo sendo o que ela não consiga manifestar tudo o que ela é, que seria a síndrome do impostor, né? Então, o que você acha desse paralelo? Você acha que, por exemplo, o cara que tem a síndrome do impostor hoje, ele sofreu um esprega, então, que é intermissivo, sim. E aí ele, né? Mais cedo a gente falou de duas coisas. Que aqui nós somos o quê? Ex-imperadores, ex-reis, ex-papas, né? Aí chega lá no intermissivo, você não é nada. Intelectuais renomados. Você chega lá no intermissivo, você não é nada disso. Então, né? Primeira coisa. E outra coisa é te mostrar a realidade. Então, eu acho que um dos motivos, sim, o esbregue do curso intermissivo faz a gente se recolher mais. Peraí, não posso fazer muita coisa aqui, de ficar quieta, principalmente acho que na liderança, né? Senão vou fazer besteira, né? Vou fazer que eu já fiz, né? Então, eu acho que é isso também. Então, a gente caiu para o outro lado, né? A questão da clivagem, né? Não, agora... Como se fosse uma vacina que teve um efeito maior do que deveria, talvez. Talvez, mas olha só, isso aí já é uma coisa mais... Talvez é uma hipótese da minha pesquisa e de alguns feedbacks que algumas pessoas perceberam, que parece que a gente já teve algo disso no extrafísico, porque havia uma grande chance. Porque uma coisa que havia uma grande chance da gente ter, a síndrome do impostor, justamente por esse ajuste. Porque tem uma coisa que sempre eu me questionei, eu nasci numa mesologia que eu tinha tudo para desenvolver a síndrome do impostor. Meu pai é militar, família japonesa, eu sou de Belém do Pará. Era como se não tivesse escapatória, sabe? E será que, assim, até que ponto isso meio que estava planejado, inclusive estava meio que planejado eu fazer isso para assistir o nosso grupo, porque havia uma grande chance do esbregue do curso intermissivo causar síndrome do impostor na gente. Isso é uma hipótese que eu ainda estou estudando pelos feedbacks até dos alunos. De que, olha, eu não sei. Mabel, acha alguma coisa? Você que estuda bastante essas...
Não, eu acho que a possibilidade dos esbregues que todos nós passamos, ela é bem alta. Eu acho que, assim, na média, cada um tem a sua convalescença. Então, cada um que assuma a sua, abraça e vá para frente, entendeu? Cada um vai ter um estilo de convalescença. Toma Agora, o seu remédio toma o seu remédio e tome sua linha. É o que todos nós estamos fazendo, né? Agora, eu fico pensando, sabe, Adriana? Imagina uma pessoa que durante muitas vidas, seja qual for aqui, não estou dizendo que é o seu caso, ela achou que estava acertando. Dentro das limitações cognitivas que ela tinha. E ela é levada para um curso intermissivo, e eu me imaginando nessa situação, onde é descerrado um outro panorama, e você olha e fala, nossa, mas o que é que eu fiz até hoje nas minhas vidas? Então, aquilo eu acho que o impacto do descerrar a holobiografia e entender um pouco mais o holokarma, faz com que a pessoa, naturalmente, que é o que você está falando, né, ela se recolha. E como cada um interpreta e digere esse parafato, é o que faz a convalescência singular. Uns vão conseguir digerir de uma maneira mais fácil, outros vão passar por reprocessamentos intraconscienciais. Então, eu acho que é muito possível que várias dessas nossas dissonâncias, essas nossas doenças, vamos dizer assim, né, que a gente está em processo de cura, elas foram deflagradas, inclusive por uma ação positiva que foi um possível esbregue intermissivo. Então, é a fase da convalescença, né? Cada um com a sua convalescença. Eu acho que faz sentido, para mim, isso. Não sei para os outros, mas para mim isso faz sentido. É porque eu não vejo nem o esbregue como uma coisa, você falou, o qualificativo que você usou, assim, muito importante. O esbregue como coisa positiva. Total. Porque a função é para ser positiva. Não. Se a gente não aproveita, é outra história. E outra coisa, o esbregue não é necessariamente porque a pessoa estava fazendo coisas erradas, mal intencionadas. Não. O impacto do descortínio da realidade holokármica já é um esbregue por si mesmo. Né? Claro, você sentia, porque você vinha vindo achando que estava tudo certo, de repente aquilo, pum. E isso é muito importante que eu vejo para você não entrar na questão da autoculpa, autovitimização. Né? Que é o tipo da síndrome do impostor. Porque aí você fez um movimento que eu achei muito importante, de racionalizar e ver os aportes que você teve. Então, não havia sentido, nem lógica, nem coerência em você ficar se auto-vitimizando. Né? Então, isso é que eu acho muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas fecham os olhos e elas entram dentro de um processo e elas não veem o fundamental, né? E não veem porquê, e não tem lógica. Se você está tendo tanto aporte, alguma coisa, aquilo tem. É a retribuição que eu acho mais importante. Então, quando o cara entra na síndrome do impostor, ele não está prestando atenção na retribuição daquilo que ele está tendo. Né? A mesma coisa o jactante. Porque pode parecer assim, é uma patologia do orgulho a jactância, é um traço, né? A pessoa, ela se... Mas, na realidade, isso deriva de uma insegurança que ela tem, que entra dentro disso, de será que eu sou capaz? Se será que eu sou capaz, eu vou me lançar, jactar-se é lançar-se, né? Além, né? E às vezes o cara peca exatamente, peca no sentido não religioso, tá? O cara erra nessa mão, que é o erro do jactante, que é o inverso do impostor. O impostor se recolhe demais e o jactante ele se lança muito à frente, né? Os dois estão querendo o quê? O equilíbrio dessa... Sim, faz sentido. Tem um outro fator que eu li no livro da Marta Ramiro, recém-lançado, ali, logo na apresentação que eu comprei ontem, que diz assim, que tem consciências que não conseguiram concluir o curso intermissivo. Então, elas vêm com lampejo de se aproximar, mas elas não conseguem apreender conceitos, assim, teorias, sabe?
porque foi muito esclarecedor essa discussão agora, desse passado da gente, né? Essa teatralização que passa do que a gente foi, que a gente fez, e de repente leva um esbregue. Mas eu achei muito interessante essa frase, então, de que também tem consciência que não conclui, igual na escola, né? Você falou que teve todo o aporte da família. Você entra, às vezes não consegue fechar mestrado, doutorado, uma especialização, e você fica meio parado. E, nesse sentido, quando você falou que, estimulando a gente a escrever no limite que estivesse, nas gradações que a gente tivesse, né? Talvez promover eventos, e você lembrou a Nina Rosa, e eu também vi num evento dela, que eu pude fazer um banner. O banner foi resultado de um resumo expandido. Então, não foi assim, teve os bambambãs, né, com as conferências que foram publicadas, e teve a turma iniciante naquele assunto, que apresentou banner. Então, assim, talvez a academia tem muito isso, né? Estudante faz banner, não sei o quê, os professores, quem é PhD faz a palestra. Talvez Oi? De entrada. Isso, de entrada. Talvez, assim, eu não convivo, não sei muito como que é aqui, mas, assim, começar alguma coisa que desse gradações de intelectualidade. Porque eu já escrevi em congresso, como você falou, tem que escrever. Eu fiz consciencioterapia e fiz depois um relato de 7 páginas. E, esse tipo, o que eu recebi foi assim, esse tipo de escrita, né, não interessa para o evento. E eu guardei tudo bem guardadinho. Então, assim, não por isso foi um esbregue maravilhoso, que depois eu publiquei outras coisas, mas, assim, apresentar gradações de intelectualidade do paradigma consciencial. Talvez. Eu posso falar mais uma coisa? Eu estou escutando essa história da intelectualidade, de a gente ter que fazer o artigo que vai furar o céu. Então, eu penso diferente. Eu já cheguei a pensar assim também, mas hoje eu penso bem diferente disso. Por quê? Eu acho que o valor do que a gente coloca no papel é o valor das ideias novas, mas é também o valor da autossuperação. Entende? Então, a pessoa quer furar, às vezes, o céu, porque ela quer o anel verpon, mas às vezes, o que ela pode assistir naquele momento é ajudar as pessoas que estão com aquele traço que ela, de repente, encontrou um outro caminho de superar. Então, eu acho errado, assim, eu acho que é uma armadilha pessoal a pessoa criar essa ilusão de que é o mais intelectual e que é o menos intelectual. Gente, esquece isso. E escreva ou faça aquilo que está ao seu alcance e que pode ajudar. Essa história de, por exemplo, que a Adriana muito bem colocou, não, eu tenho que fazer apostilhado, eu tenho que... Não, faça o que você é, do seu estilo, com coerência e lógica. E aí as pessoas vão encontrar o valor na sua personalidade. E não se você apostilhou bonitinho... Isso é ótimo, se apostilhar ou não apostilhar, mas não é essa a essência do livro. A essência do livro é outra. Então, não é a forma, é o que você vai passar de energia, de conteúdo, que possa ajudar alguém, ponto. Se lá na frente você pode trazer assim, uma Mega Neo Verpon Ultra Plus, puxa, que ótimo. Mas se não for também, que ótimo, entendeu? E pronto. E tira um pouco esse peso, que é o que a Adriana está tentando trazer. Tira esse peso de ser o mais intelectual, de ser o mais... Gente, dá vontade assim, desculpa, de vomitar. Seja você, ajude os outros, mostre a sua superação, contribua com alguma coisa, do jeito que você é. Com loja, com coerência, com coesão, com tudo isso que é necessário dentro de um livro. Mas do jeito que você é, naquilo que você tem. E pronto. E relaxa. Para completar, era bem isso que eu queria falar. É a questão da transmutação do perfeccionismo que ele vai caminhando, né, da pessoa religiosa, depois ela chega com orgulho espiritual. Né, as ideias dela, tudo que ela faz é superior. Né? Ela passa de uma coisa para outra, né, com orgulho espiritual, orgulho intelectual, né? O que eu faço é superior, o que eu digo, eu faço, acontece, eu abafo, e os outros, né?
Eu mato e boto na sola do sapato. Então, o orgulho espiritual ele é um desencadeamento, né, do perfeccionismo que ele desemboca nessa questão, né? Porque tem muitas pessoas dentro da academia que se dizem que não são religiosas, mas elas têm toda essa tendência do perfeccionismo, que é, em outras palavras, tudo aquilo que a Mabel falou, né? Que é o orgulho espiritual, intelectual, que o que eu digo, o que eu faço, o que eu falo é superior, né? Então, como eu já falei, eu vi em determinados casos aqui, né? Uma pessoa, no passado, ela era uma rainha absolutista, ela mandava cortar a cabeça dos outros. Então, depois, né? Sabe, tinha essa questão do orgulho espiritual que não dava assim muita chance da pessoa se manifestar, sabe? Então mantinha aquele posicionamento, porque tinha medo de que o outro dissesse alguma coisa que fosse desestabilizar. Então, o orgulho espiritual demonstrando a superioridade, né, que a pessoa ainda traz daquele período lá, né, um resquício, mas para mim está muito bem claro, bem evidente, né, o perfeccionismo para o orgulho espiritual intelectual. Eu só quero, assim, daqui a pouco a gente vai ter que terminar, só queria deixar algumas coisas, assim, acho que registradas para ajudar vocês. Além daquela coisa que a gente já falou, que cada um tem que encontrar o seu estilo, que seja mais fácil, também o seu modo de funcionar. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegando assim para mim, assim, eu quero escrever todo dia. Aí ela não consegue escrever todo dia, não escreve nunca. Então, ou seja, é a idealização. Então, assim, nós temos aqui, hoje em dia, a gente tem uma oficina de escrita semanal, toda sexta-feira à noite. Nós também temos o Imersão na Escrita, que é um final de semana por mês. Assim, o que dá? Porque a gente fica sempre nessa idealização de que eu vou escrever todo dia, vou escrever X horas, e não, quando me aposentar, vai que ter somante. Eu sou assim, estressada, né? Não, posso ter somante. Então, assim, eles vão parar de idealizar como vai conseguir fazer. Vai como encaixar, como não der. Ver a técnica que funciona com você. Comigo, eu funciono muito com prazos, né? Porque sempre eu acabo achando que vai... Então, eu, por exemplo, me comprometi comigo mesmo a escrever todo ano para a revista Interparadigmas. Então, assim, eu tenho algumas coisas que vão trabalhando com prazos, de todo o tempo, né? Agora eu vou escrever um verbete a cada... Por quê? Porque você vai escrevendo, construindo, daqui a pouco você tem material para um livro. E também prazo para entregar o livro na Editares. Antes eu quero passar para a Unescom. Prazo para entregar o livro. Coloca prazo. Eu prefiro trabalhar com prazos curtos, né? Que eu dou melhor. E esse negócio assim, eu não escrevo todo dia, não consigo escrever todo dia, mas eu, por exemplo, tenho a oficina de escrita na sexta-feira, aqui, vou lá também, tenho uma parceria com a Consus, tem uma oficina lá. Então, e a gente vai escrevendo no que dá. Porque eu acho que isso é um mata-burro do escritor, é idealizar aqui, né? Tem que estar tudo lindo e maravilhoso. Isso, eu acho... E assim, gente, vocês estão aqui. Então, reciclagens, vocês já passaram. Então, coisa para escrever... eu acho que assim, é impossível, se você está aqui, você dizer que não tem nada para escrever. É impossível. Você não tem que ter alguma coisa para escrever. Dogmática. Eu acho. Exatamente isso, Mabel. Eu embarquei ontem, eu acabei de cheguei tarde aqui, mas enfim, estou aproveitando e, por incrível que pareça, estava na rodoviária, aí alguém do meu lado, e aí começa aquela conversa de para onde você vai e tudo mais. Você vai para Foz, você vai a passeio? Não, eu vou para estudar. E aí acabei falando, então, um pouco, e aí ela assim, pois nessa área aí é preciso estudar muito, né? E aí eu fiquei pensando de onde é que a gente traz aquela questão assim, é o outro que sabe mais, o que eu for ler, não que não tenha importância, tem sim muita importância, mas valorizar mais o que o outro pensa e não o que eu penso. Ou seja, eu nem sei o que eu penso. Se eu não sei o que eu penso, então eu nem valorizo. Eu nem me valorizo e nem valorizo o que eu penso. E eu fiquei refletindo essa semana, e por acaso eu não sabia que o tema era esse.
Então, como o próprio Valdo dizia, esteja atento, nós podemos escrever sobre tudo. E aí, a partir daquele chamado, digamos assim, do tema, você vai aprofundar, e aí as respostas, ou o assunto, ele começa a emergir e começa a aparecer. E essa é a forma de crescer, na minha opinião. Sim, e outra coisa que a gente pode aproveitar bastante, eu acho que inclusive o pessoal da tertúlia fala isso, aproveita às vezes uma experiência profissional, conhecimento que você já tem na sua profissão. Então, gente, conhecimento, vivência, a gente tem de sobra. Gente, acabamos, né? Nosso tempo acabou? Está tão boa a conversa que a gente nem presta atenção, né? Mas é interessante. A Cília lembrou que aquela Malala, a Prêmio Nobel da Paz, né? Sim. Aquela moça, fala que uma caneta e uma folha de papel podem mudar o mundo. Né? Quer dizer, ela mudou bastante coisa a partir do relato dela, do que ela sofreu, né? Achei muito interessante isso daí. É verdade. Bem, gente, eu posso fazer a propaganda aqui? Eu vou estar agora dia 25 e dia 26 de agosto em Porto Alegre, se alguém conhecer gente de Porto Alegre, foi de Porto Alegre. Vou estar pela Jurisprudência e Evolução com o curso do livro Síndrome do Impostor, tá? É um final de semana inteiro, com técnicas para superação, destrinchando bem a síndrome. Aqui em Foz vai ser dia 22 e 23 de setembro, que eu vou ter o curso do livro, e o professor Álvares Dantas vai estar como convidado, ajudando a gente nas pesquisas dele da questão traforista, porque a questão da síndrome do impostor é que a gente tem que desenvolver o lado traforista, né? Principalmente da visão de si mesmo, dos nossos traforas, das nossas qualidades. E a próxima tertúlia, né, da semana que vem, tertúlia matinal, dia 19 de agosto, é do Felipe Copo, que está ali, que é Max Planejamento em Vexológico, da especialidade de Vexologia. Obrigada, professores. Fecha aqui, chefe.